Olá, caros matemáticos, nem vos vi aí. Hoje vamos falar sobre sucessões. Nestes trabalhos, os assuntos abordados serão as progressões aritméticas, as progressões geométricas. E a sucessão de Fibonacci. Apertem os cintos e preparem-se para esta viagem. Uma sucessão de números reais é uma aplicação do conjunto dos números inteiros positivos no conjunto dos números reais. Progressão aritmética é um tipo de sequência numérica que, a partir do segundo elemento de cada termo, é a soma de seu antecessor por uma constante. Considere uma progressão aritmética finita qualquer, o de 1 ou o de n, de razão igual a r. O de 2 menos o de 1 é igual a razão. O de 2 é igual ao de 1 mais razão. O de 3 menos o de 2 é igual a razão. O de 3 menos o de 1 menos a razão é igual a razão. O de 3 é igual ao de 1 mais 2 vezes a razão. O de n é igual ao de 1 mais n menos 1 vezes a razão. Existem três tipos de progressões aritméticas, que é a crescente, em que a razão é maior que zero, então os elementos são todos em ordem crescente. A constante, que a razão é igual a zero, então os elementos são todos iguais. E a decrescente, em que a razão é menor que zero, então os elementos estarão em ordem decrescente. Existe também a soma dos termos de uma progressão aritmética finita. Se tivermos uma progressão aritmética finita qualquer, para somarmos os seus termos, elementos, chegaremos à seguinte fórmula. S de n é igual a u de 1 mais u de n, vezes n, tudo a dividir por 2. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma constante chamada de razão. A razão é indicada geralmente pela letra R. A expressão U de n que associa a cada n a sua imagem designa-se por termo geral de sucessão. Representa-se a sua sucessão apenas por U de n. Vamos agora dar um exemplo de como chegar a uma expressão geral de uma progressão geométrica. Temos, por exemplo, a sequência 1, 2, 4, 8 e 16. Para obtermos a razão, temos que dividir qualquer termo da sequência pelo termo anterior, ou seja, o de n a dividir por o de n menos 1, que dá a razão. Neste exemplo, a razão é 2. Ao continuarmos a operação para determinar um termo qualquer em uma progressão geométrica, obtemos então a fórmula do termo geral, o de n, igual a u de 1 vezes a razão, que é q, elevado a n menos 1. E, supondo um caso em que não sabemos qual é o primeiro termo, podemos usar uma forma generalizada do termo geral da progressão geométrica, sejam m e n posições consecutivas, quaisquer dos elementos. Temos que o de n é igual a u de m vezes q m menos n. As progressões geométricas podem ser de dois tipos, crescente ou decrescente. Crescente, quando a razão q é maior que 1 e os termos são positivos, ou quando 0 é mais pequeno que a razão q e a razão q é mais pequena que 1 e os termos são negativos. Por exemplo, na sequência de números de 1, 4, 16, 64 por aí fora, onde a razão q é 4. Decrescente quando 0 é mais pequeno que a razão q e a razão q é mais pequena que 1 e os termos são positivos, ou quando a razão q é maior que 1 e os termos são negativos. Por exemplo, na sequência de menos 1, menos 3, menos 9 e por aí fora, a razão é igual a 3. Então, podemos obter a soma dos termos de uma progressão geométrica finita através de uma expressão geral na qual vos vamos ajudar a obter. Seja uma progressão geométrica e S de n a soma dos seus termos, podemos então escrever que S de n é igual a U de 1 mais U de 2 mais U de 3, que mais U de n menos 1 mais U de n. Multiplicando ambos os lados da equação por a razão q, temos que a razão q vezes S de n é igual à razão q vezes U de 1 mais U de 2 mais U de 3 mais U de n menos 1 mais U de n. Então, utilizando a regra da distribuição, temos que a razão q vezes S de n é igual a razão q vezes U de 1 mais a razão q vezes U de 2 e por aí fora. Pela definição, temos que a razão q vezes S de n é igual a U de 2 mais U de 3 mais U de 4, mais U de n mais a razão q vezes U de n. Podemos, então, dizer que S de n menos a razão q
vezes S de n é igual a o de 1 mais o de 2 mais o de n menos 1 mais o de n, entre parênteses, menos o de 2 mais o de 3 mais o de n mais a razão q vezes o de n entre parênteses, o que resulta em S de n menos a razão q vezes S de n igual a o de 1 menos a razão q vezes o de n. E pela equação do termo geral, podemos obter e substituir naquela equação acima, obtendo então S de n menos a razão q vezes S de n igual a o de 1 menos q, abre parênteses, o de 1 vezes q de n menos 1. Metemos as variáveis em evidência e obtemos que S de n, abre parênteses, 1 menos q, que é igual a o de 1, abre parênteses, 1 menos q de n. Por fim, obtemos então a fórmula da soma da progressão geométrica finita, sendo esta S de n igual a o de 1 vezes, abrir parênteses, 1 menos q de n, fechar parênteses e abrir parênteses novamente, 1 menos q. As sucessões têm diversas aplicações no cotidiano, tal como na engenharia civil, por exemplo, uma sucessão do número de carros que passa numa ponte em cada dia, ou uma sucessão da quantidade máxima anual de litros de água numa barragem. Na economia, por exemplo, uma sucessão dos valores da taxa anual de inflação, uma sucessão do valor da amortização anual de um imóvel ou uma sucessão do volume de vendas anuais de uma empresa. Na medicina, por exemplo, uma sucessão da quantidade de medicamento existente no nosso organismo após cada tomo. Na meteorologia, nomeadamente, uma sucessão da temperatura máxima no aeroporto dia após dia. A sucessão de Fibonacci está bastante presente no nosso dia-a-dia. A sucessão de Fibonacci é uma sequência de números inteiros, começando normalmente por 0 e 1, no qual o termo subsequente corresponde à soma dos dois anteriores. Podemos representá-la matematicamente da seguinte forma: Fn é igual a Fn menos 1 mais Fn menos 2. A partir desta expressão, obtemos a seguinte sequência. A taxa de crescimento dos números de Fibonacci, que é Fn mais 1 sobre Fn, tende à proporção área, ou número de ouro, denotada φ, aproximadamente 1,6180. Por outras palavras, o limite da taxa de crescimento com n a tender para mais infinito é igual a φ. Se dividirmos um círculo de modo a que o comprimento do arco azul a dividir pelo comprimento do arco vermelho seja o número de ouro, obterá o ângulo de ouro, aproximadamente 137,5. Se agora formos colocando as sementes em círculo, cada uma afastada da outra por um ângulo de ouro, obtemos a forma de como estão colocadas as sementes de girassol. As pétalas de muitas plantas aparecem de forma semelhante, através do número de ouro. O retângulo de ouro obtém-se adicionando quadrados onde as suas larguras são geradas através da sucessão de Fibonacci. Ou seja, começa-se com dois quadrados e vão-se acrescentando outros em que o lado do novo quadrado é igual à soma dos lados dos dois anteriores. E porquê retângulo de ouro? Porque dividindo o seu lado maior pelo lado menor obtém-se um número muito perto de φ. Na arquitetura moderna, este retângulo é bastante utilizado, pois afirma-se que é uma das explicações para a firmeza e equilíbrio das estruturas. Este chega a ser utilizado no design de cartões de crédito e até no chocolate Kit Kat.